Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Olá pessoal, então o assunto aí da nossa videoaula hoje continua sendo sobre equações do segundo grau envolvendo problemas e vamos falar um pouquinho aí sobre geometria, ok? Então eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó, tá? O exemplo 1 diz assim: o piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. Sabendo que o galpão tem x mais 2 metros de comprimento e x mais 6 metros de largura, então, em números, quanto vale a largura e o comprimento desse galpão? Então, para resolver esse problema é o seguinte, a gente pode observar que ele trata sobre área, né? E fala aí de um galpão retangular. Então, é a área de retângulo que a gente utiliza a fórmula área igual a base vezes a altura. Entretanto, o problema já me dá a área, diz que é 140 metros quadrados. Então, aqui no lugar do A eu vou colocar o 140, né? Igual, aí fala ali que pela fórmula falta a base e a altura, né? Eu vou considerar a base aqui como sendo x mais 2, que é o comprimento. Então, eu vou colocar aqui x mais 2 vezes a altura, que eu vou considerar sendo aqui como x mais 6, que é a largura que a questão está falando, né? Então, com isso, agora eu vou ter que desenvolver essa equação aqui, ó. Então, vai ficar 140 igual, aqui a gente aplica a propriedade distributiva, né? X vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 6 fica mais 6x, mais 2 vezes x fica mais 2x, e mais 2 vezes mais 6 fica mais 12, né? Então, fica 140 igual a x ao quadrado mais 8x, que são os termos semelhantes, que eu posso adicionar algebricamente, mais 12. Então, vejam que agora eu tenho algumas possibilidades. Eu posso passar esses três termos lá para o primeiro membro, deixando os três, trocando o sinal dos três, ou passar somente o 140 para esse segundo membro, que é o que eu vou fazer, tá? Porque é um trabalho a menos, né? Então, vai ficar 0 igual a x ao quadrado mais 8x mais 12 menos 140. Ó. Isso dá 0 igual a x ao quadrado mais 8x, e mais 12 com menos 140 fica menos 128. Então, aqui a gente vai definir os três coeficientes, né? O A é o 1, está ali com o x ao quadrado, né? O B é o 8, está ali junto com o x, e o C é o menos 128, certo? Aí nós vamos agora calcular, então, o discriminante, né? Até aí nenhuma novidade para vocês. Ó. Delta igual, o B é 8, então fica 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 128. Então, gente, 8 ao quadrado fica 64, certo? E menos 4 vezes 1 vezes menos 128 fica mais 512, ok? Então, o delta aí vai ser 576, né? Somando os dois números ali. E agora nós vamos para a segunda parte da fórmula, ok? Para a gente, de fato, encontrar as raízes, né? Ou ali as soluções. Então, vai ficar x igual a menos da fórmula, o b é 8 positivo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 576, dividido por 2 vezes o a, e nessa situação o a é 1. Vamos continuar aqui, né? Então, vai ficar x igual a menos 8 mais ou menos 24, que é o resultado da raiz quadrada de 576, dividido por 2. Certo, gente? Então, agora nós vamos separar, né? O x mais vai ser menos 8 com mais 24 dividido por 2. Menos 8 com mais 24 dá 16, que dividido por 2 dá 8. E no x menos, menos 8 com menos 24 dividido por 2 fica menos 32, que dividido por 2 fica menos 16. Então vejam que eu tenho dois resultados, né? A solução da equação é menos 16 e 8, ok? Entretanto, a questão está pedindo para mim, ó, em números, quanto vale a largura e o comprimento desse galpão. Só que eu não posso utilizar o menos 16, porque ele seria uma medida negativa. E aí não existe, né? Não vale para esse problema. Então, para mim, a resposta aqui que eu vou utilizar para chegar na solução do problema é apenas o 8 positivo, tá ok? Apenas a medida positiva. Então, ó, eu chamei de x mais 2 como base, que seria o comprimento, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, o comprimento, tá? É x mais 2, né? Então, agora eu sei que o x vale 8. Então, eu vou substituir o x por 8. Ó. 8 mais 2 vai dar 10, né? Então, o comprimento que eu estou abreviando por C é igual a 10 metros, correto?
E a largura, a questão estava me falando ali no início que a largura é x mais 6, correto? E o x é 8, então 8 mais 6 vai gerar o número 14. Então a largura que eu estou abreviando aqui pela letra L equivale a 14 metros, tá? Que são as respectivas respostas da questão. O comprimento 10 metros e a largura 14 metros. Então lembre-se que quando tiver um problema assim, a gente não usa a medida negativa porque, né, ela não vale para a questão, apenas a gente vai utilizar a medida positiva. Tá ok, gente? Então, agora o exemplo 2, tá? Fala assim: um paralelepípedo retângulo tem as seguintes dimensões: x metros de largura, x mais 3 metros de comprimento e 3 metros de altura. Sabendo que o volume do paralelepípedo é 30 metros cúbicos e que este volume é calculado pelo produto das três dimensões, então qual é o maior valor de que x pode assumir, né? Então, como a questão fala, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, né, ele é calculado através do produto das três dimensões, que eu posso, inclusive, aqui, ó, chamar de A vezes B vezes C, tá? Esse A, B e C não tem nada a ver com os coeficientes da equação que a gente vai formar. É apenas para diferenciar aqui a largura, o comprimento e a altura, tá ok? Então, ó, a questão está me falando que o volume é 30 metros cúbicos, então no lugar do V vai vir o 30, né? Então, x metros de largura, então eu vou colocar aqui x no lugar do A, que seria a primeira dimensão, vezes o comprimento, que é x mais 3, então eu coloco aqui entre parênteses, certo? Vezes a altura, e a questão está me falando que é 3 metros, ó. Ok? Então vai ficar assim, 30 igual, aqui a gente faz a propriedade distributiva, né? X vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 3 fica mais 3x, e agora a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 3, ó, fazendo uma outra propriedade distributiva aqui, ó. Então veja que 3 vezes x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado, e 3 vezes mais 3x fica mais 9x. Agora eu vou passar, que nem no exemplo anterior, eu vou passar o 30 para o segundo membro. Então vai ficar 0 igual a 3x ao quadrado mais 9x menos 30, né? E agora então nós vamos definir os coeficientes, ó. O A vale 3, o B vale 9 e o C vale menos 30, né? Aí a gente pode começar então calculando aqui o discriminante, ok? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual ao valor do B, que é 9, fica 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, e vezes o C, que é menos 30. Ok, gente? Vamos continuar aqui em cima. Então, delta é igual a 9 ao quadrado é 81, ok? Menos 4 vezes 3 vezes menos 30 vai ficar mais 360, certo? E 81 mais 360 fica 441. Aí nós vamos agora para a segunda parte da fórmula, né? Que é aqui o melhor para a gente encontrar a solução. Então vai ficar x igual menos b, né? Então o menos da fórmula, o b é 9 positivo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 441, dividido por 2 vezes o a, que é 3, né? Então vai ficar x igual a menos 9, mais ou menos 21, que é o resultado da raiz, dividido por 6, que é o resultado da multiplicação. Então vai ficar aqui, nós vamos ter que separar, né, em x mais e depois o x menos. Então x mais fica menos 9 com mais 21 dividido por 6, certo? Menos 9 com mais 21 vai ficar 12. E 12 dividido por 6 equivale a 2. E no x menos, menos 9 com menos 21 dividido por 6, menos 9 com menos 21 dá menos 30, que dividido por 6 fica menos 5. Então vejam que a gente teve aqui também dois resultados, que foi o menos 5 e o 2, né? Acontece que a questão pediu o quê? Ela pedia qual é o maior valor que x pode assumir, né? Então, nessa situação, o maior valor que o x pode assumir é o 2, ok? Então, nesse problema, a resposta final aqui é o x valendo 2, tá ok, gente? Então, é isso aí, tá? Agradeço a atenção de vocês aí, e agora vamos resolver aí as atividades para estar ajudando na aprendizagem de vocês, tá ok?